Ouça agora, Dia a Dia com Deus. Esperando o Papai Noel. Qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37. Quem participa de reuniões de células ou de grupos familiares, como são chamados em algumas igrejas, não tem ideia de como elas são parecidas com alguns dos encontros do avivamento inglês do século XVIII. Como hoje, as reuniões eram pequenas. O ideal era que nunca passassem de 15 participantes. Começavam com oração, incluía o estudo bíblico e até terminavam com lanche. Tais encontros tinham a participação de pessoas que se destacariam como grandes líderes protestantes, como Benjamin Graham, evangelista em Yorkshire, João Gambold, o bispo Morável, e George Whitefield, que se tornou o pregador mais eloquente do seu tempo, além dos irmãos John e Charles Wesley. Foram chamados metodistas devido ao método empregado nessas reuniões de estudos. Entretanto, diferentemente do que ocorre hoje, eles não ficaram apenas nas reuniões. Os grupos de metodistas dedicavam-se à prática das boas obras, visitando famílias pobres, fazendo cultos nas prisões e distribuindo aos necessitados tudo o que conseguissem juntar. Não era apenas o método. As ações também os distinguem dos outros grupos religiosos do seu tempo. Não queriam limitar-se à assistência espiritual, por entender que o homem é um só, integral, e dessa forma também deveria ser tratado pelo evangelismo. O resgate desse conceito, que mais tarde se chamaria Teologia da Missão Integral, foi apresentado em 1974 no Congresso Internacional de Evangelização, promovido pela Associação Billy Graham, em Lausanne, Suíça. O evento reuniu mais de 10.000 cristãos do mundo todo, inclusive teólogos e líderes exponenciais do cristianismo evangélico. O assunto: uma abordagem teológica pela qual a comunidade pretende viver plenamente o cristianismo e apregoar o evangelho a todo homem e ao homem todo. Ok, você pode dizer, aquela turma na Inglaterra viveu no século XVIII, o tal encontro de Lausanne foi coisa de teólogos e líderes internacionais. O que isso tem a ver comigo? Um exemplo bem recente pode ajudá-lo a compreender. O Natal de 2008 havia chegado, tempo de alegres festas e muitos presentes. Em geral, as pessoas estão voltadas a si mesmas e suas famílias. Nesta época, milhares de crianças carentes enviam cartas ao Papai Noel pedindo presentes. Como ele não existe, os Correios buscam parceiros para que pelo menos algumas crianças recebam seus pedidos. A primeira Igreja Batista de Curitiba recebeu muitas cartas e foi bonito ver a comunidade se unindo para comprar e distribuir os brinquedos. Havia bonecas, carrinhos, bicicletas, aparelhos de DVD, videogames e até um tocador de MP3. Um dos líderes contou como foi marcante ver o semblante da pequena Cris, com os olhos brilhantes de tanta alegria ao receber de suas mãos o seu MP3 em sua casa no bairro da periferia. Entendeu? Missão integral não é coisa para pastores, líderes, missionários treinados, é para qualquer cristão.
A vontade de Deus é que todo homem e mulher tenham condição de alcançar seu pleno desenvolvimento no campo espiritual, intelectual, físico, emocional. Em sua missão integral, os membros da Igreja de Cristo precisam ter consciência de sua responsabilidade com os menos favorecidos ou marginalizados socialmente. O avivamento espiritual do povo de Deus precisa incluir a ação social. Jesus mesmo explica isso no trecho conhecido como a parábola do bom samaritano. Ensina sobre o amor ao próximo. Depois de contar a história do homem que foi roubado e espancado por bandidos, cujo socorro não veio nem do sacerdote nem do levita, mas de um estrangeiro, ele pergunta ao seu interlocutor: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta é óbvia: aquele que se compadeceu dele e o ajudou. Vá e faça o mesmo, ordenou Jesus. Há pessoas necessitadas à sua volta. Elas esperam respostas práticas e às vezes rápidas que reflitam seu grande amor. Ou você acha que elas deviam esperar pelo Papai Noel? Como instituição, uma igreja local pode fazer convênios com empresas e com a administração pública para projetos sociais, casas de recuperação para dependentes químicos, creches, cursos, por exemplo. Na maioria dos casos, os membros podem participar como voluntários desses projetos. Você pode se engajar num deles, sozinho ou com sua célula ou grupo familiar, como faziam os avivalistas do século XVIII, ou ainda criar um projeto novo. Só não deixe a ideia morrer, porque Deus espera que você sirva aos outros. Em 1 Pedro 4,10, a Bíblia diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você está pronto para colocar esse versículo em prática?